Olá, irmãos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café Mais Palavra. E hoje você nem precisaria de abrir a Bíblia, mas vamos abrir a Bíblia no Salmo 23, um salmo davídico muito conhecido, se não o mais conhecido. E gostaria de refletir junto com você hoje no início do primeiro verso desse salmo. O Senhor é o meu pastor. Se formos refletir nessa verdade, ou se nós vivemos esse início desse salmo como uma verdade, podemos falar que temos como cristãos alguns privilégios. O primeiro é que o pastor ele é um guia. Se nós formos aprofundar um pouco no pastor do Oriente, é ele quem conduz todo o rebanho para todos os lugares. Você não vê ou você não veria a ovelha à frente do pastor. Você não veria normalmente a ovelha longe do pastor ou num local onde o pastor não está. Então, o natural é o pastor ir e as ovelhas seguirem. Será que temos vivido isso nos nossos dias? Porque isso é um privilégio. É um privilégio ser uma ovelha. É um privilégio ter um pastor como Jesus para nos direcionar e seguirmos os seus passos. Assim como era a coluna de nuvem e de fogo no Antigo Testamento para o povo quando estava no deserto. O povo apenas se movia quando a nuvem se movia. Se ficava, o povo ficava. Então, como guia, como tem sido o seu comportamento como ovelha? Você tem buscado apressar Jesus ou dizer para onde você deve ir para Jesus, ao invés de escutar suas instruções, seu direcionamento, sua voz, os seus sinais. Então lembre-se que a ovelha anda sempre atrás e nunca à frente do seu pastor. O segundo privilégio que podemos ter se fazemos isso, se vivemos esse salmo, o início desse salmo como uma verdade em nossas vidas, é que o pastor ele está atrelado à provisão. Então antes mesmo de chegar no inverno, o pastor já está olhando o local onde ainda existem as gramas verdes, talvez ao lado de um lago muito profundo que não se congela, ou num local que às vezes não seja tão frio. Mas mesmo ali no outono ele já começa a ver onde ele precisa levar as suas ovelhas para manter a provisão. Da mesma forma, quando está no inverno, ele pensa onde ele precisa e estuda, e enxerga e procura onde ele precisa levar as suas ovelhas para comer as pastagens mais verdes quando a primavera chegar. A ovelha ela não precisa se preocupar com o que ela vai comer, onde ela vai dormir, se ela vai estar bem alimentada, bem suprida, porque o seu pastor provê isso para ela. Assim como Jesus provê para a gente o pão diário, como era o maná no deserto, e vai prover o necessário. A ovelha não tem que preocupar se ela precisa de comer muito hoje porque amanhã não vai ter. Ou se ela precisa de tomar muita água e encher a sua barriga porque amanhã não vai ter água. Ela simplesmente confia no seu pastor e come e bebe daquilo que está ao redor do pastor. O terceiro privilégio que podemos falar é o da proteção. Uma vez que o pastor nos guia e ele provê o alimento, ele também vai nos proteger. Seja do frio, seja de predadores como ursos, seja de qualquer ameaça externa. Então, estar ao lado do pastor é sinônimo de proteção, de segurança. Quando muitas vezes andamos por caminhos os quais não fomos chamados, ou que o pastor não foi à frente de nós, muitas vezes nos colocamos em perigo de uma maneira muito tola e irresponsável, que nada mais é o comportamento de uma ovelha normal. Uma ovelha, ela muitas vezes pode se perder, pode ter alguma coisa que chama a sua atenção e ela se desvia do caminho, ou simplesmente ela pode seguir uma outra ovelha que esta não está seguindo, por exemplo, o seu pastor. E ela se perde. E é por isso que Jesus fala que ele deixa as 99 em busca de uma ovelha que se perdeu. Mas não podemos tratar isso como algo, é um privilégio Jesus nos resgatar, mas como algo que deva ser corriqueiro. O nosso foco tem que estar no nosso protetor, no nosso guia, no nosso provedor. Não devemos colocar a nossa segurança em pessoas, um pastor A, um reverendo B,
uma pessoa com muito conhecimento ser, porque essas pessoas vão nos levar até onde elas conhecem. E o conhecimento do homem é limitado. A gente não deve trocar o nosso pastor Jesus por nenhuma outra figura, por mais carismática ou por mais conexão que nós tenhamos com ela. Porque só o verdadeiro pastor sabe onde precisa levar as suas ovelhas, no tempo, na hora e na forma que elas precisam ser levadas. Outro paralelo que a gente pode fazer é que as ovelhas, elas são um tipo de animal que sofrem de tantas doenças quanto um ser humano. É praticamente impossível olhar para uma ovelha e não achar alguma coisa que ela esteja passando mal. E o ser humano também é assim. Mas o seu pastor cuida das suas ovelhas. Vai cuidar das feridas, vai cuidar ali do seu pelo, vai cuidar ali da sua pele, vai cuidar das suas patas, da sua boca, dos seus olhos. E muitas vezes nós recusamos esse cuidado do pastor porque dói. Mas a cajadada do pastor na sua ovelha é para correção. Então também nós temos um privilégio de sermos corrigidos pelo nosso pastor. Citamos aqui 4, poderíamos falar vários, mas são 4 principais do privilégio de nos colocarmos como ovelha do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor. A grande pergunta que fica é, realmente estamos nos colocando numa posição de ovelhas? Ou em alguns momentos nós queremos ditar para o nosso pastor, Jesus, onde a grama é mais gostosa, onde há água, onde há o suprimento, qual é o melhor local para passar uma noite, qual é a melhor decisão a ser tomada, se seguir o caminho da esquerda ou seguir o caminho da direita. A grande verdade, irmãos, é que há muito, mas muito mais de Deus na nossa vida do que nós mesmos e nossas próprias escolhas. Aquilo que você está passando, por mais que tenha alguma parte disso, uma atuação das suas escolhas, não podemos inverter a ordem da escolha humana em relação à providência divina. Jonas, por exemplo, ele tinha que ir para Nínive. De uma forma ou de outra ele foi. Ele teve escolha para negar ali o chamado, né, para postergar, mas a providência divina ela é muito maior do que as nossas próprias escolhas. Nós não temos mais o livre-arbítrio, uma vez que nós caímos. Nossa tendência é sempre escolher as coisas erradas, por isso que Davi escreve aqui falando como ovelha, ele era pastor de ovelhas, ele tinha o que a gente diz no mundo corporativo, know-how para poder falar de ovelhas. E ele teve que lidar com um povo que também se comportava como ovelhas. Muitas vezes indefesas, muitas vezes tolas, muitas vezes escolhendo as coisas erradas e não obedecendo a voz do rei ali, Davi. E nós sabemos que a vida de Davi também, ele fez escolhas erradas. E muitas vezes ele não escutava a voz de Deus. Mas toda vez que ele errava, ele buscava voltar aos pés do seu pastor. Meu irmão e minha irmã, meu convite a você aqui agora então, é que você faça do início desse versículo, Salmo 23, verso 1, uma verdade na sua vida diária, que não seja uma condicional. Não é se o Senhor é o meu pastor, é o Senhor é o meu pastor. E a importância no verbo é. Não é será e não está foi ou seria. O Senhor é o meu pastor, é o seu pastor. Que nós possamos, com as nossas atitudes diárias, com a nossa devoção, com a nossa oração, com o nosso olhar ao próximo, com a nossa adoração, com a nossa vontade de conhecer a Deus cada vez mais, vivermos esse tempo presente desse verbo. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. E que como ovelhas possamos receber a sua instrução, confiar nos seus passos e confiar na sua proteção. Que nós não possamos inverter a ordem, porque o pastor é Jesus e as ovelhas somos nós, não é o contrário. Somos chamados a sermos ovelhas, somos um rebanho. E o irmão que está ao seu lado também precisa dessa palavra. Que possamos juntos seguir como um rebanho, sentindo o cheiro, sabendo reconhecer a voz do pastor, sabendo reconhecer os seus movimentos quando ele passa perto de nós e não nos enganarmos com outras doutrinas, com outras palavras e não substituir Jesus por qualquer outro tipo de coisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.